Sejam bem-vindos à primeira videoaula de técnicas silviculturais. Hoje nós vamos falar sobre instalação de viveiros florestais. Bom, viveiros florestais nada mais é do que um local onde a gente vai produzir as mudas e manter aquelas mudas até elas poderem ser transplantadas para campo. E a gente vai dar naquele viveiro condições para que essa muda, a hora que ela chegar no campo, ela tenha condições de sobreviver às condições adversas que ela vai encontrar. Nós temos aqui duas fotos, dois tipos de viveiro. Um viveiro de canteiro suspenso, outro viveiro em que as mudas ficam diretamente no chão. E cada tipo de viveiro com um tipo de muda diferente. Nós temos vários tipos de viveiro. Esse viveiro pode ser classificado quanto à sua duração e quanto à proteção do sistema radicular. Quanto à sua duração, eles podem ser classificados em temporário ou permanente. Viveiros temporários é aquele tipo de viveiro em que ele só existe durante a produção de muda. Acabou aquela produção de muda, as mudas foram plantadas, eles vão ser desativados. Geralmente esses viveiros existem no local onde as mudas vão ser plantadas. Existem também os viveiros permanentes, que são viveiros que geralmente produzem mudas para comercialização, para venda. Esses viveiros geralmente têm uma estrutura muito melhor que os primeiros e são viveiros mais caros, mas viveiros que dão um retorno também maior. E também o viveiro pode ser classificado quanto à proteção do sistema radicular. Nós temos viveiros com muda de raiz nua e viveiros com muda em recipiente. Ou viveiros que produzem dois tipos de mudas também. Viveiros de muda de raiz nua, como está aqui na foto, são mudas em que elas são comercializadas com a raiz exposta. Essas mudas geralmente elas têm que ser levadas e plantadas no outro dia. Ela não pode permanecer por muito tempo na propriedade. Ela já tem que ser levada e transplantada na copa. E tem também o viveiro que produz mudas em recipiente, que é a segunda foto aqui. Esses viveiros utilizam de tubetes, sacos plásticos para condicionar a sua muda. Essas mudas aqui elas aguentam um tempo maior no local de plantio. Um ponto muito específico, um ponto muito importante na escolha do local de ser implantado o viveiro, dentre eles, a disponibilidade de água em quantidade e qualidade satisfatória. Porque se você tem uma água de má qualidade, essa água não vai proporcionar um bom desenvolvimento das mudas. Se, por exemplo, essa água tem muito metal pesado, as mudas não vão se desenvolver satisfatoriamente. Outro ponto muito importante na escolha do local de instalação do viveiro é a facilidade de acesso. Os caminhões com adubos, com insumos e os caminhões para retirada das mudas, eles têm que conseguir chegar com facilidade nesse viveiro. Então, se esse viveiro estiver em um local de difícil acesso, com estradas ruins, se chover o caminhão não conseguir chegar, você corre o risco de perder muitas mudas. Um ponto muito importante também é a proximidade da área de plantio ou comercialização. Se o viveiro for temporário, lógico, ele precisa estar na área de plantio. E o viveiro permanente ele precisa estar próximo ao centro de comercialização para você diminuir custos com o transporte. Outro ponto a ser observado é a ausência de ventos fortes, porque esses ventos eles podem estar causando ferimentos nas mudas e também a disseminação de doenças. Além também de ventos fortes, podem estar as mudas novas, elas são muito, muito sensíveis, pode estar tombando essas mudas, quebrando essas mudas. Outra coisa a ser observada na escolha do local de instalação do viveiro é que ele seja um local bem arejado e um local ensolarado. Isso para evitar a disseminação de doenças. E também que tenha boa disponibilidade de mão de obra. E que essa mão de obra de preferência seja treinada para facilitar o desenvolvimento, facilitar as atividades nesse viveiro e que não corra o risco de uma época do ano você estar sem mão de obra disponível. De preferência, o solo do local onde vai ser instalado esse viveiro tem boa drenagem, porque você vai se utilizar de irrigação ali. E essa irrigação, se o solo não tiver boa drenagem, vai causar locais que vão estar
alagados que provisoriamente vão estar causando doenças nas suas mudas. Outra coisa a ser observada, a área de viveiro deve ser preferencialmente plana ou com 3% de declividade. E também essa área deve ser livre de plantas daninhas de difícil controle ou algumas plantas que promovam sombreamento do local de produção de muda. Área do viveiro. Essa área necessária para a instalação do viveiro ela vai depender do número de plantas que você quer produzir, a quantidade, qual o tipo de embalagem você vai usar. Você vai usar um tubete, esse viveiro pode ser um pouco menor, agora você vai usar sacolas plásticas. Esse viveiro tem que ser bem maior, tá? E depender também do percentual de germinação da semente, então eu vou ter que semear mais ou menos semente para manter a quantidade de mudas desejada. Geralmente a área produtiva desse viveiro ela é em torno de 60%, o resto, os outros 40%, vão ser espaço destinado à estrada, aos galpões e às construções existentes em geral nesse viveiro. Existem várias instalações que são muito necessárias nesse viveiro. Essas instalações ela vai depender para que se destina o tipo de viveiro e o tamanho desse viveiro e a fonte de renda que esse produtor vai ter para investir nesse viveiro. Então, geralmente, não se precisa de um viveiro de última geração para produzir mudas e conseguir ter uma renda com isso. Agora, se o produtor ele tem as condições de investir, como na foto aqui, em estufas, em casas de vegetações climatizadas, ele vai ter uma facilidade, uma capacidade de produção maior de mudas. Agora, se caso ele também não tem, simplesmente com a casa de sombra, você consegue começar aí a produzir essas mudas na sua propriedade. É lógico que quanto mais estrutura eu tiver, quanto melhor for essa estrutura, maiores condições climáticas controladas eu vou conseguir proporcionar para as mudas, o que se torna também muito importante. No viveiro, a gente podemos estar as principais instalações, como por exemplo um galpão. Esse galpão ele tem que ser semi-aberto para os trabalhos industriais. Um tanque ou uma caixa d'água para armazenar água para irrigação. Um depósito de insumos que seja separado. Um almoxarifado para ferramentas e equipamentos. Um local de produção onde eu vou ter a sementeira ou onde eu vou estar colocando as embalagens. Uma casa de vegetação, uma casa de sombra. A casa de vegetação é para o desenvolvimento inicial das mudas e a casa de sombra é para receber essas mudas logo que ela sai da casa de vegetação. Após um período, a hora que ela tiver uma muda bem desenvolvida, ela vai a pleno sol. Eu tenho um croquis, na qual eu tenho vários tipos de instalações que eu preciso viver. O 1 e o 2 aqui é o local destinado à produção de substrato. O 3 é a casa do viveirista. 4 e 5 são galpões semi-abertos, onde eu vou estar preparando o meu substrato em dias de chuva. O 6 aqui é a casa de sombra. E os outros são os canteiros a sol aberto, onde eu vou estar destinando as minhas mudas. E, por fim, o local de armazenamento de água. É necessário também vários tipos de ferramentas e utensílios em um viveiro. Entre eles, a gente pode citar passo, machado, enxada, enxadão, facão, serrote, tesouro de poda, podão, chaves em geral, e também lima, regadores, balde, mangueira plástica. Geralmente são ferramentas que vão estar auxiliando ali no todo o trabalho que vai ser executado naquele viveiro. É necessário também que se tenha algumas máquinas e equipamentos. Alguns são essenciais, outros, dependendo do tipo de viveiro que você tem, não são tão necessários. Por exemplo, carrinho de mão, balança comercial, conjunto motobomba, pulverizador portal, são tipos de ferramentas essenciais que se tem no viveiro. Agora, pode-se ter também, dependendo do tamanho do viveiro, é necessário que eu tenha uma máquina de encher tubete, uma máquina lavadora de tubete, uma máquina para semeadura de tubete e um misturador de substrato. Tudo isso vai depender da quantidade de muda que você vai produzir e, consequentemente, do tamanho de viveiro que você vai precisar ter
para estar produzindo essas mudas. Outros materiais que são necessários, independente do tipo de viveiro que você tem, é um sistema de ligação. Lógico que você precisa, a muda ela precisa muito de água no seu desenvolvimento inicial. A água é um fator indispensável. Agrotóxicos registrados para o uso, são defensivos agrícolas que eu vou estar utilizando para combate de doenças que ocorrem, tá? Depósito de sementes. Esse depósito de semente geralmente é uma câmara fria ou uma geladeira, que vai estar armazenando, dando aquela semente ali em período de vida útil maior, então você está fazendo semeio. Plásticos e solventes para cobertura da casa de vegetação e da casa de sombra. Grampos, pregos e arames, geralmente para fazer alguma manutenção. Adubo mineral e adubo orgânico. Isso são os materiais principais. Dentro do viveiro, a gente tem vários tipos de recipientes que podem ser utilizados. Dentre eles, eu tenho tubetes, que é essa primeira foto aqui. E esses tubetes existem de variados tamanhos, cada um para certo tipo de muda, tá? Cada um com um volume diferente, porque cada tipo de muda que eu for produzir, ela vai precisar de um volume de substrato diferente. A gente tem também sacos plásticos, que são sacolas plásticas que vai condicionar o substrato para a produção de muda. Cada um com sua vantagem, sua desvantagem. Isso vai depender muito do poder aquisitivo do produtor, da quantidade de muda que ele vai querer produzir, da quantidade de mão de obra que ele possui. Em relação aos outros tipos de embalagem, o tubete tem várias vantagens. Então, o tubete ele vem aí crescendo muito como um local de produção de mudas, como uma embalagem de produção de mudas. Uma das vantagens é o menor diâmetro, que ocupa uma menor área do viveiro, consequentemente você vai poder produzir uma quantidade de mudas maior, um menor peso, porque aí eu vou poder, na hora de eu transportar essas mudas, vou gastar menos esforço, consequentemente maior rendimento, uma maior possibilidade de mecanização, porque esses tubetes eles podem ser lavados mecanicamente, eles podem ser semeados utilizando máquina, podem ser enchidos também utilizando máquina. Com redução de custo no transporte, porque eu vou ocupar um espaço menor. Contudo, ainda se utiliza muito saco plástico devido ser recipiente de menor preço, ter maior disponibilidade no mercado. Eu tenho muitos tipos de saco plástico no mercado e variadas dimensões, o que possibilita produzir qualquer tipo de muda. Mas ainda os tubetes ainda têm muito mais vantagens e hoje em dia eu também tenho variados tipos de tubetes no mercado. A questão é que eu vou ter que ter um investimento inicial maior para não estar utilizando esse tubete, mas isso vai ser diluído com função do tempo, porque esses tubetes eles podem ser reutilizados, os sacos plásticos não. Substratos usados na produção de mudas. Eu tenho vários tipos de substratos que podem ser utilizados na produção de mudas. A principal função do substrato é sustentar a muda e fornecer também nutrientes adequados para o seu desenvolvimento. O substrato, para poder ser utilizado para enchimento, ele deve ser isento de sementes de plantas invasoras, porque essas sementes de plantas invasoras elas vão estar germinando e, consequentemente, vão estar concorrendo com a muda por água e nutrientes. E esse substrato também deve ser isento de pragas e fungos que possam estar causando doenças, evitando assim a necessidade de desinfecção dos próprios tubéis dos canteiros e reduzindo também o risco de se instalar ali uma doença. Os materiais utilizados para o substrato também eu tenho uma variedade muito grande de materiais. Pode ser esterco, casca de arroz carbonizada, composto orgânico ou então alguns minerais, como a vermiculita e alguns fertilizantes. Um cuidado que deve ser tomado quando se for utilizar o esterco para enchimento do tubete é porque ele pode ter sementes de plantas daninhas, que vai estar concorrendo, vai estar contaminando o substrato, concorrendo com a muda posteriormente na hora da produção desse substrato. Então ele deve ser desinfetado antes de ser utilizado. Eu tenho variadas formulações desse substrato,
eu vou estar falando aqui sobre algumas formulações que podem ser utilizadas. Um exemplo de uma formulação de substrato é 80% de composto orgânico e 20% de moinha de carvão, de 1 a 3 milímetros. O composto orgânico ele pode ser produzido no próprio viveiro ou adquirido de fora. Essa moinha de carvão geralmente é conseguida nesses fornos. Então, é um subproduto da produção de carvão. Uma formulação 2 de um substrato é casca de pinho, semi-descomposta e moída, 33%, 33% de uva e 34% de casca de arroz, que é um substrato melhor que pode também ser utilizado. Agora, eu tenho substratos que são específicos para a produção de mudas para propagação vegetativa. Um tipo, 60% de terra peneirada e 40% de casca de arroz carbonizada. E uma segunda formulação é 25% de casca de pinho, semi-decomposta e moída, 25% de casca de arroz carbonizada, 25% de vermiculita, 24% de sulfuro úmido e 1% de sol vermelho. Quando que eu vou saber qual desse tipo de substrato que eu vou utilizar? Vai depender do meu poder aquisitivo e vai depender também do que eu tenho mais disponível na minha região. A partir daí eu vou definir qual tipo de muda que eu vou produzir e qual tipo de substrato que eu vou utilizar. Nós temos aqui uma tabela com vários tipos de características físicas e químicas de alguns substratos usados em produção de mudas, na qual aqui vocês podem estar observando que ele analisou densidade do substrato, porosidade e várias características que o substrato possui. Isso vai estar proporcionando para a muda um melhor ou um pior desenvolvimento. Quanto melhores características físicas e químicas que o substrato tiver, melhor vai ser o desenvolvimento da muda. Essa outra tabela também eu tenho outra interpretação de características e propriedades físicas e químicas do substrato usados. Densidade, macroporosidade, capacidade de retenção de água. Isso vai propiciar para a muda um melhor ou um pior desenvolvimento. E também tem a característica química, que é a quantidade de nutrientes que esse substrato vai possuir. Se ele tiver uma quantidade reduzida, eu vou ter um pior desenvolvimento da muda. Se ele tiver uma quantidade maior, eu vou ter um melhor desenvolvimento das mudas. Bom, isso é o que a gente tinha para falar sobre a instalação de viveiros. O ideal é que leiam também todo o material de apoio para ficar também mais por dentro da instalação desse viveiro, que é preciso para que tenha um viveiro, que esse viveiro funcione bem e dê lucro para o produtor.